Boa noite, pessoal. Hoje nós trouxemos aqui um amigo nosso dos tempos de Jacarepaguá, né, Gildo? Uma Gildo. pessoa para lá de especial e que está tendo uma visão totalmente diferente da nossa do automobilismo e que é um prazer enorme recebê-lo, é ou não é, André? É exatamente com vocês, João Fedorovic. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bom, João? Olha, de cara eu vou dizer muito obrigado. Eu sei que a gente está com. Você está 4 horas com o fuso horário adiante da gente, já é mais tarde aí. Então eu te agradeço muito a gentileza, o carinho que você teve em aceitar o nosso convite e estar aqui conosco com uma galera, uma plateia super especial, hein? Não é um pessoal de competição, mas que estão aprendendo muito com todos vocês que usam macacão, capacete, que estão na pista e estão vindo aqui falar um pouquinho do esporte. A Danusa já Bom, mandou parabéns para a gente trazer o João. Danusa bom, eu Palhares. que Danusa agradeço. é sempre de coração. Danusa, boa noite, Danusa. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês, de contribuir aí com o programa, que eu sempre acompanho aqui do Além Mar. Vocês estão de parabéns aí pela iniciativa e vamos ver se a gente faz um bate-papo aí até certo ponto bacana hoje. E estou à disposição de vocês. Vamos lá começar. João, Contigo, faz Gildo. uma coisa. Tem muita gente que não te conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você, quando você começou, foi no Autorama, foi no kart, foi desenhando carrinho na parede de casa e tomando bronca. E aí depois, fala um pouquinho da tua carreira e como você chegou aí em Portugal. Isso é uma longa história. A gente vai esgotar o programa aqui nisso, talvez, mas vamos tentar resumir e contar um pouquinho da história. Eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Rio, e naquela época, lá, uns 4, 5 anos atrás, quando era garoto, entendeu? Mentira, lá na época de 70, 70 e pouco, quando a gente era novinho, era muito comum todo mundo ter casa em Teresópolis, Petrópolis, essas coisas todas. E eu tive casa em Teresópolis com os meus pais, e desde pequenininho a gente andava lá naquelas push, mobilete, aquela coisa toda. Então, 14, 15 anos era comum naquela época, a gente já se aventurava com essas pequenas motos, aí depois, quando chegava perto dos 18 anos, já crescia um pouquinho, então já tinha um pouquinho de velocidade no sangue. Agora, a minha primeira experiência com automobilismo mesmo foi quando eu tive exatamente 18 anos. Eu faço aniversário em maio e a primeira competição que eu fiz foi, eu lembro até hoje, foi final de junho, na Stock 5000. Não sei se você lembra dessa categoria, Gildo, que tinha aí em Eram os Dodge Dart. 1981. Exatamente, eram os Charger e os Darts, era Stock 5000. É o que a gente tinha na época no automobilismo carioca, era a Stock 5000 e a Força Livre. Você lembra da Força Livre? Lembra? Aí você podia botar tudo de Ô, carro recortado, do jeito que quisesse. João, deixa eu te Exatamente. fazer uma pergunta. Você chegou a correr contra o Cláudio Ellis? Cláudio Ellis, eu não recordo o nome dele, não. Ele correu Ele era na lá, Stock 5000? correu na Stock 5000 de Dojão e depois de Passat. Ele era de Campo Grande. Não recordo, não recordo. Tem vários amigos daquela época que até hoje a gente conversa. Mas ele eu Pois é, não tô lembrado. ele me Naquela mandou, me época, mandou então, mensagem. Me mandou desculpa. mensagem aqui te mandando um grande abraço, recordando as disputas na Stock 5000. Ele mandou agora aqui no WhatsApp. Ah, era bem legal, Cláudio, aqueles um carros grande eram, gente. abraço para você, Cláudio. Ele deve lembrar, então, que no início era quase um touro indomável, que a gente andava na época com aquele Pirelli 136, que era um pneu de rua que a gente utilizava nesses carros, e era um festival de rodada, era um festival de batida, era divertida a corrida, e largavam 30 e pouco, se eu não me engano, ele me corrige, aí 30 e pouco, quase 40 carros tinham no grid. Era bem divertido. Verdade. E foi minha primeira experiência. Eu montei o carro quando eu tinha ainda 17 anos, no início do campeonato, em um conjunto com o João Marcos Peixoto. E a gente corria junto, então ele fez as 3, se eu não me engano, as 3 ou 4 primeiras etapas do ano. E quando eu completei os 18 anos, eu assumi o carro.
E o curioso é que, como a gente não tinha grana, a gente era garoto, montou o carro com mesada, montou na casa dele, não tinha preparador, não tinha nada disso. A gente comprou um Dodge Dart azul que tinha câmbio de 3 marchas na coluna. E as primeiras corridas, até a gente juntar dinheiro para comprar um câmbio de 4 marchas, a gente fazia com 3 marchas na coluna. Então, eu jogava segunda em 2 curvas, era o tempo inteiro de terceiro no carro. Era divertido, foi bem divertido. Era queda de braço, era queda de braço. Eu vou contar uma história para vocês. Em 2009, em Jacarepaguá, no nosso finado Jacarepaguá, teve um track day de carros de corrida clássicos, né? E eu fui participar com o Escort. E nesse track day de carros de corrida clássico, levaram um Dodge dessa categoria 5000. Não sei onde eles arrumaram esse carro. Quem levou foi Leléozinho. E levaram um carro argentino, que eu não lembro qual era, Torino GT. E em algumas voltas, a gente quando vinha já com os carros mais novinhos, né, como o XR3, Voyage, a gente vinha mais redondo do que a galera que vinha com Torino e que vinha com Dojão. Numa das curvas, quando eu entrei atrás do Dojão na Sul, o cara estava praticamente de lado e eu olhava ele pela janela da porta do motorista. Eu falei, pô, não acredito que esses caras faziam curva assim. Era assim mesmo que vocês faziam curva, João? Era assim mesmo, era isso mesmo. As curvas de baixo, então, ele saia muito traseira. Se não me engano, 2 anos depois que a categoria começou, aí a gente adotou o slick. Aí já melhorou um pouco. Mas aí a turma já começou a ficar mais abusada e aí é que tinha acidente mesmo. Teve uma corrida que eu recordo que bateram na 2. Bateram uns 4 ou 5 carros, perda total, acabou a corrida na primeira volta, na largada. Não teve uma volta a corrida. Não teve uma volta. Caraca. Carro de Santiago, lembra de Santiago, Telo? Santiago arrebentou o carro, foi um salseiro. Foi um salseiro. E então, voltando aqui... A Danusa quer saber que ano que foi isso. Isso, olha, eu nasci, vamos falar aqui, né? Eu nasci em 64, com 18 anos, foi 82. 1982, os Dojões com motor V8 estavam lá fazendo poeira no autódromo lá. E André, eu ainda posso ilustrar. Quando você falou Leléo, só para apresentar para o pessoal, a gente está falando do Leonardo Rocha, né? Queridíssimo, ele e a família super presentes no autódromo o tempo todo. Vai aqui a minha gratidão também para ele, para toda a família dele, que eu conheci desde o avô, do Léo, pequenininho. E uma coisa, ô João, você lembra que tinha aquele Dodge preto, que era do Manta? E eu tive a oportunidade de escutar do pessoal da arquibancada, que eles iam lá para ver vocês rodarem. Porque a curva sul do Dodge da Stock 5000 era qualquer coisa absurdamente linda. Os carros tombando, vocês fazendo quase como drift, né? É uma coisa maravilhosa. Agora me diz uma coisa. Aí você saiu da Stock 5000 dos Dodge e foi para turismo, não é isso? Não, aí nessa época eu fiquei 2 anos nos Dodges e parei com o automobilismo e voltei para a moto. Então comecei a competir no motocross, que foi inclusive com o pessoal do motocross que eu conheci a Jerusa, que a família toda dela corria, e passei vários anos correndo de motocross. Então fiz brasileiro, fiz Hollywood Motocross, a gente ia treinar nas nossas férias aqui no Brasil, em San Diego, que tinha os americanos que vinham correr aqui, então a gente fazia aí 1 ou 2 meses de férias com Guimbo, Repeto, o pessoal das antigas, ia todo mundo para lá, e fiquei, se eu não me engano, uns 4 anos de moto, no motocross, graças a Deus sem nenhum bracinho quebrado, uma perna nem nada, que é difícil no esporte, e voltei, exatamente, e fiquei um tempo afastado, e quando eu voltei para o kart. E aí foi onde eu adquiri o primeiro kart, comecei os treinos de kart, que foi aí uma longa carreira que até ano passado eu não consegui deixar isso para trás e ainda treinava com shifter no Brasil. Então foram longos anos de kart. Como? Foi no Macmundi o kart? Não, nessa época já não tinha mais o Macmundi. Foi o finalzinho do Macmundi, mas começaram as corridas no autódromo. Já começaram elas no autódromo.
Então, a minha estreia no kart foi no circuito improvisado que tinha dentro do Autódromo do Rio. Sei qual E é. foi bem legal. Você estava quando o Senna fez aquela curva histórica de 2 rodas lá, de kart? Não estava. Aquilo foi anterior. Aquilo foi a época de Macmundi, se eu não me engano, aquela foto, não foi? Ou foi no autódromo já? Foi no autódromo. Não, mas foi antes. Foi em frente àquela mureta da reta ali, eles fizeram a emenda de uma pista com a outra ali naquela improvisada. Aquilo foi em 83. Não, nessa época eu não estava no kart ainda. Eu continuava lá nos Dodges, nem olhava para kart. Nunca não gostava, falava, não, nunca vou andar nesse negócio, isso é coisa de garoto, coisa para criança. E achava que não era divertido o suficiente. Até a primeira vez, já convite de um amigo meu que eu sentei para treinar, para dar umas voltinhas no kart, falei, nossa, que adrenalina, que negócio legal. É impressionante como aquilo te dá reflexo, como te faz sentir a velocidade, você competir ou até treinar no kart. Foi aí que eu me apaixonei. E fiquei alguns anos correndo de kart. Aí logo depois do kart, aliás, no kart a gente chegou a fazer campeonatos brasileiros, fizemos vários cariocas. Foi uma época, inclusive, que a federação saiu da organização das provas, então a gente fez a liga, era o Frusca, era o presidente, eu era o vice-presidente, e a gente que organizou durante 2 anos o Campeonato Carioca de Kart, que aí nessa época já era na pista improvisada, em frente ao Via Parque, que tinha aquela pista do Adenir. Então ficamos uns 2, 3 anos. Lembra em 2001 que teve a corrida de 500 milhas, que foi um endurance de 3 ou 4 horas, que o Gildo foi o fiscal de prova? Você lembra disso? Eu lembro disso. Dá licença. Eu lembro disso. Então, você andou naquela corrida? Andei, você andou naquela corrida? Cheguei em quinto. Pô, foi legal. Era uma pistinha improvisada, mas era uma pista até certo ponto legal, era divertida. E era o que a gente tinha na época, né? Que foi logo depois que acabaram com o autódromo, para fazer lá o tal Parque Olímpico. Então, o que restou ali foi o automobilismo, foi o kart para a gente poder se divertir ali, aquela pista, né? Sabe que eu gostava daquela pista? Ela era difícil. Isso deixa-se registrado. Não, tudo que aconteceu no kartismo, falando de kartismo aqui, vai um abraço para o pessoal do programa Warm Up, que também está aqui na grade da Priori de Conteúdos, nosso querido Dedé, pai e filho, e o pessoal, Célio, Otto Patamar, e a galera toda que frequenta, um abraço para vocês. O João lembrou muito bem que nós tivemos a fase do Macmundi, depois nós tivemos a fase da pista improvisada na pista do autódromo, depois teve o kartódromo atrás da Curva Sul. Quando precisou fazer o oval, acabou-se com o kartódromo da Curva Sul, e ele foi construído sobre os olhos e o carinho e o cuidado do Silvio Crema, lá na Curva Norte, né? E aí também a coisa não progrediu, e fomos todos para o Via Parque. Ali o Adenir foi heróico em montar aquilo dali. O Frusca, eu tive o prazer de atender também ao Frusca com o pessoal. Gostado dessa história de liga. Qualquer dia, João, a gente tem que conversar, fazer um programa sobre isso, porque naquela época eu estava lá e os sinalizadores do clube que atendiam a festa também estavam lá. Mas para não deixar o kartismo morrer, o automobilismo morrer, que já estava minguando. E todos vocês foram heróis. Agora me diz uma coisa, João. Nessa época você já imaginava ser um piloto de competição, chegar até a Europa como você chegou? Não, a gente, naquela época, eu não tinha pretensão nenhuma de sair do país, entendeu? Assim, eu acho que, como grande parte das pessoas que hoje estão fora do Brasil, naquela época não passava assim na cabeça nada disso. Eu já tinha vindo para o exterior mais para estudar, coisa provisória, né? Coisa rápida, mas a ideia era sempre seguir no automobilismo, no kartismo, mas sem a grande esperança de ser um piloto profissional, de viver daquilo, mas sim tentar conciliar a minha profissão, a minha parte profissional, com um hobby que seria o automobilismo ou o kartismo, né? A ideia sempre foi essa, não era a intenção de vir ao exterior e fazer nada assim. É claro que a gente fala isso, mas se aparecesse oportunidade, eu acho que ninguém negava, né? Não tinha como.
Mas a ideia não era essa, não. Nesse meio tempo, a gente ainda teve algumas corridas de Corsa no autódromo, então eu fiz 2 anos com o Nelsinho, com o Murilo Piloto lá na equipe deles, algumas corridas de Corsa. E depois disso eu fiquei um tempo afastado das pistas, depois dessa época do kart, do Corsa, e só fui retornar fazendo algumas provas de turismo já em 2008, 2007. 2007, 2008. Aí andava com Farcinha, andava com Gol. O Marcos Vinícius Azevedo mandou. Marcos Vinícius Azevedo e Julinho Lopes mandaram um abraço para vocês. Eles são 2 inseparáveis desde o tempo do kart e em 2007 andaram contra você. Eles tinham um golzinho escrito M6 Pneus eu lembro do golzinho da M6. Eu lembro do golzinho, eu lembro, era bem legal. Boa época que era, o automobilismo ainda, apesar de ser uma categoria relativamente pequena, não tinha um volume grande de categorias no Rio, era um automobilismo competitivo. Então a gente tinha várias provas, havia investimento, havia incentivo, mal ou bem ainda tinha um pouco de público nas arquibancadas, que um tempo depois sumiu. Praticamente o público que ia assistir as corridas eram familiares ou alguém ligado à equipe que era da área de boxe, você via as arquibancadas vazias, e dava uma tristeza enorme você competir dessa forma. Então, hoje é o que eu acho que deve sentir, talvez, o jogador de futebol hoje, com essa questão da pandemia, que ele entra no estádio para jogar e você vê a arquibancada não tem ninguém. É desanimador um pouco, mas era o que acontecia. Mas tem um detalhe que você, como era muito dentro da área de piloto, pouco acompanhou a área de organização de prova. Eu tive esse prazer de poder acompanhar um pouquinho com o Gildo. O trabalho que esses caras faziam para levar o público para dentro da arquibancada era uma luta. Conta aí, Gildo. Primeiro que a organização de um evento, ela tem que também contemplar quem vai para a arquibancada. Eu tenho que receber muito bem todo mundo na minha casa. O autódromo era a nossa casa. A qualidade dos pilotos, a vontade de correr, a certeza de que nós teríamos carros, isso seria uma coisa muito certa, muito tranquila para todos nós. Mas o mecanismo de você colocar público no autódromo, até pela localização, a forma de você chegar lá, você chegar naquele autódromo, era difícil da gente ter um receptivo bom dentro lá da arquibancada. Mas isso não era impossível. O automobilismo no Rio de Janeiro existe e o carioca gosta muito. Tanto que nós colocamos nas provas de arrancada quase 10 mil pessoas por etapa. Por que isso não acontecia no turismo? Bom, é outro papo. Agora, João, me diz uma coisa. Você chegou a correr em Interlagos, em Tarumã, em Guaporé, fora do Rio de Janeiro? E se correu, em quais carros, em quais categorias? Conta pra gente. Corri alguns anos. As primeiras experiências fora do Rio foram algumas corridas de turismo em São Paulo, em Interlagos, 2 ou 3 corridas que eu fiz com carro de turismo, era o Gol. E, num determinado momento, eu passei a andar na Picape Racing, que foi uma categoria que teve, que eram as picapes, eram as S10, as Rangers, e tinha uma única Dakota, que a gente que é fã de Mopar adorava ela, mas não virava o carro. Então eu fiz uma Ranger com o Luiz Reis, lá de Florianópolis, e competi uma temporada na Picape Racing, que eram as picapes a gás, né? A gente era a gás os carros. E eram bem legais. O Jaiminho andou nessa categoria, não andou? Jaiminho Figueiredo. Jaime Figueiredo? Não, acho que não. Na Picape Racing, não recordo. Bom, eu entrei na categoria... eu entrei na categoria já no 3º ano dela. O 2º ano da categoria eu acompanhei para exatamente entrar no ano seguinte, mas não lembro dele. Eu acho que ele correu nas picapes quando tinha Montana, alguma outra coisa em São Paulo, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não sei o certo. Tá. Agora, mas as primeiras experiências... Uma pergunta que veio de casa aqui. Vamos lá, estão perguntando aqui sobre os dojões. Como é que vocês acertavam aquela suspensão mole
para fazer curva naqueles carros naquela época, porque o carro era muito potente e tinha uma chegada de curva muito rápido, mas era extremamente difícil de fazer curva. O que vocês faziam de suspensão naqueles carros? Olha, não tinha muita coisa para fazer porque o regulamento era um pouco restrito. A gente conseguia mudar o embuchamento de suspensão, tirava a borracha normal, fazia de PU, alguma coisa assim, e os amortecedores, se eu não me engano, agora já vai tempo aí dessa aventura, se eu não me engano, os amortecedores também eles podiam ser endurecidos. E, logicamente, a altura do carro você podia mexer. Mais que isso, mexer um pouquinho em cambagem, alguma coisa assim, que ele também não aceitava grande coisa, e era o que dava. E a gente botava na pista e vamos em frente. Não tinha muito o que fazer, não. O regulamento era, por exemplo, a parte de motor era o carro todo original, você não podia fazer absolutamente nada, até por um pouco motivos de economia, né? Então, a parte aerodinâmica do carro, a gente podia tirar os vidros, o spoiler, a gente fazia um spoiler dianteiro e basicamente mais nada. Não podia aerofólio, não podia recortar lataria, não podia nada. Era um carro difícil de guiar. Quem achava que andar de estoque de Opala ou de Ômega era complicado é porque nunca andou de Dodge. Ó, Max Bretanha tá mandando mensagem para você, mandou um abraço e tá falando época boa de 2002 na Fórmula C. Conta pra gente o que foi a Fórmula C. Bom, o Fórmula C eu andei com o Max quando a gente fez um campeonato de shifter, na época lá no Adenir. Eu não sei se a Fórmula C que ele se refere é o kart de marcha, que na época a gente chamava kart de marcha. Vê se é isso. Vamos lá, Max, manda. Eu acho que é isso sim, porque ele mandou isso. Ok, é isso mesmo. Conta pra gente aí. Era o kart de marcha, era legal, era um kart com motor italiano, agora eu não recordo. Era um chassi mini que a gente utilizava na época, não tinha muita coisa diferente disso, era o que virava. E era um kart de marcha. Esses karts, eles na realidade tiveram um campeonato muito, muito competitivo uns anos anteriores, que eles andavam no autódromo. O pessoal que corria de turismo, Nelsinho, o próprio Leléu, correu e eles pararam esses karts e a gente reviveu nessa época o campeonato. Então foi uma temporada que a gente fez, o Max entrou no meio da temporada, a gente chegou, eu lembro, junto na última etapa, era eu e ele para disputar quem ia ser campeão. Metade do grid era a meu favor, metade do grid era a favor dele, e aí foi uma temporada muito legal. E o curioso é que a gente era da mesma equipe. Era o meu operador, era o Andrezinho, né? Nosso querido André. Uhum. Eu vi vocês andando uma vez com esse kart, eu estava treinando com o 125, vocês chegaram com esse kart de marca. Eu tentava acompanhar vocês, eu não conseguia, porque esse kart, o shifterzinho, ele era muito mais rápido do que o 125, vocês controlavam, é muito difícil andar com aquilo, né? Como é que é a tocada daquilo? Assim, eu não conseguia nem entender a tomada de curva que vocês faziam, que era totalmente diferente. Pois é, para quem já tinha uma experiência no automobilismo, acho que fica um pouco mais fácil. Você cambiar, trocar marcha, e não tinha tanta dificuldade, porque muitas vezes você freava dentro, jogava a marcha para baixo, para fazer a curva, você fazia a curva com uma mão só. Então não era um esforço tão grande, então você conseguia conciliar, e era um negócio bem divertido, que você saía, você em vez de dar pé no kart normal, às vezes quando você encostava em alguém fazer alguma coisa, a gente via os pilotos fazendo assim para frente, né, balançando para o kart andar, o marcha não, a gente jogava a marcha para baixo, reduzia e ia embora. Eu acho que em termos de kart, tanto que até ano passado, como eu falei antes, eu ainda treinava com o shifter que eu tinha, a coisa mais legal no kartismo para mim é o shifter, é o kart de marcha. É bem legal, você pode mexer em relação, você tem praticamente os mesmos ajustes de com kart tradicional no kart de marcha. O Gildo tá Ô, João, falar. Você pegou... André, o João pegou uma fase muito gostosa do kartismo aqui no Rio de Janeiro, pessoas amigas, famílias, né? Um momento, inclusive, que tem que se também registrar, que nós, o Rio de Janeiro teve a mesma organização da Fórmula 1, organizando o Campeonato Carioca de Kart, na época do saudoso Seu Ribas. Depois nós pudemos servir também ao saudoso Pamplona. Então o kartismo do Rio de Janeiro sempre foi também top de linha.
Isso daí, sem dúvida nenhuma. E a gente tem grandes nomes, grandes heróis que saíram do kartismo aqui do Rio de Janeiro. João, eu queria te perguntar o seguinte, justamente porque você passou, conheceu, andou com essas feras todas, o que você acha que mudou no toque, no comportamento, no perfil do piloto, de um piloto daquela época para o que você vê andando hoje? Olha, eu acho que a gente pode, logicamente, guardadas as devidas proporções, comparar o que era um piloto de Fórmula 1 nos anos 70, nos anos 80, para o que é um piloto de Fórmula 1 hoje. O piloto de Fórmula 1 naquela época saía, bebia, não tinha preparador físico, não tinha coaching, não tinha absolutamente nada. O cara sentava lá, pegava, ia com o carro dele, né? Não tinha estrutura, com o macacãozinho, o capacete, sentava no carro e mandava ver. Hoje, um piloto de Fórmula 1, vocês sabem aí o que envolve você ser piloto, o que envolve, o que tem em torno de um piloto, o aparato todo. Eu acho que, pelo menos na minha visão e na minha experiência, quando eu comecei a andar com 17, 18, 20 anos, o automobilismo era muito menos profissional do que hoje. Então, a gente chegava lá como um piloto de Fórmula 1 dos anos anteriores. A gente ia com um carro de corrida de casa, eles guardavam o carro de corrida na nossa garagem. Eu saía com o Dodge de corrida da minha casa no Flamengo, a gente encontrava mais 2 ou 3, o Santiago, o Rotier, o Gilmar, a gente ia os 4 batendo pega na rua com o carro de corrida. E chegava no autódromo para alinhar, entrava no carro, voltava para casa com o carro de corrida. E não existia preparação física, não existia absolutamente nada. Era uma coisa muito mais romântica, era uma coisa muito mais, eu não digo amadora, porque existia, logicamente, o investimento, o profissionalismo. Você não estava lá para brincar, você estava para vencer, mas era uma coisa muito, vamos dizer assim, muito mais solta, mais leve do que hoje você ser um piloto e querer se destacar e ganhar dinheiro. A própria economia se desenvolveu de uma maneira tal que hoje você sobrevive como piloto. Naquela época você tinha 2 ou 3 grandes nomes ali que, vamos falar, eu sou piloto de competição, eu sou profissional. Hoje você tem categorias aí, numa Stock Car hoje, entre Light e a principal, você tem 50 pilotos que vivem daquilo, e muito mais em outras categorias. Então, eu acho que a mudança ocorreu muito nessa visão do esporte, que se tornou muito mais profissional e, logicamente, levou ao piloto a acompanhar esse profissionalismo e se preparar de uma forma diferente. Hoje eu faço uma preparação física que eu não imaginava fazer anos atrás. Eu acho que todo mundo é um pouco assim, entendeu? Época de kart, que era mal ou bem, era uma brincadeira, a gente saía à noite, bebia e acordava o dia seguinte a correr. Hoje, para a gente fazer uma corrida, eu fico 2 dias em casa descansando, estou me alimentando direitinho. Então, a cabeça da gente muda e acompanhou essa evolução do esporte. Eu vejo um pouco dessa forma. Bom, temos uma pergunta para você de casa. Cleto Freitas, boa noite a todos. João, qual foi a categoria mais casca-grossa que você participou e que teve que trabalhar muito para chegar ao pódio? Olha, a mais casca-grossa que eu participei, eu não consegui chegar ao pódio, mas belisquei. Belisquei que eu andei pouco, eu acho que foi na Stock Light, que eram os carros com bastante potência. Como eu falei, eu retornei às pistas na Pickup Racing, fiz a temporada. Logo depois, a própria família Stock Car cresceu e fez uma categoria de picape. Então a gente tinha a Stock principal, tinha a Stock Light e tinha as picapes que andavam com as bolhas, já não era a Ranger com monobloco e aquela coisa toda, com a carroceria dela, aliás, que era chassi o carro, eram as bolhas da Stock, né, com os carros tubulares. E depois disso eu evoluí para Light, e realmente ali foi onde eu senti um pouco mais de dificuldade, até pelo profissionalismo da categoria, a qualidade dos pilotos que andavam juntos. Quando eu andei, era o Serrinha, era o Marcos Gomes, era esse pessoal que andava na Light. Então, ali foi onde eu senti a maior dificuldade, e não só na tocada, mas pelo próprio ajuste do carro, que é muito detalhe, muita coisa. Esses carros, eles eram bem soltos de traseira, não eram? Era bem soltos. A picape, quer dizer, o carro de estoque que usava a bolha da picape, surpreendentemente, era mais no chão a traseira do que o Stock Light. Pelo menos eu tive essa impressão.
Mas o Light, realmente, se você desse pé um pouquinho antes, a traseira ia embora. Eu me lembro que quando eles introduziram essa versão da Stock Light aqui, eu era rato de autódromo, eu estava lá, tinha carro andando, eu estava lá dentro, né? Eu me recordo de ver os carros a 60 por hora, uma curva simples, o cara, quando dava motor, ele virava ao contrário. Devia ser até meio desconcertante para quem estava guiando, não era? Você tem que dosar bem, você tem que esquecer os outros carros de turismo, por exemplo, um golzinho, você vê ali na curva da Vitória, sei lá, nos 90 graus lá, o carro faz de lado. O estoque não, você para de acelerar, aponta o carro e depois acelera. Se acelerar antes, vai embora, já era. Realmente é uma adaptação um pouco mais complexa do que outros tipos de carros. Posso André, contar uma derrota de um amigo nosso aqui, João? Vou contar uma derrota de um amigo nosso. Coisa de um ano atrás, eu peguei um amigo nosso que estava em casa lá em Copacabana, relaxando e tal, não sei o que, levei ele para Interlagos para reencontrar o pace car dele. E aí ele sentou no pace car dele e, pô, ficou maravilhado, porque tiramos da gaveta aquele Vectra branco. Você sabe o que ele fez lá na descida do S do Senna? Matou a família de quero. Oh, meu Rapaz, primeiro que eu não parava de chorar. Foi maravilhoso. Segundo que quando a restauração do carro deixou ele melhor do que na época que eu estava na Stock Car com ele. Coisa impressionante. Terceiro, ficou mais potente, a cavalaria aumentou e não tinha freio para isso. Porque era o freio original, aquela história de dimensão e tudo mais. Na primeira, na segunda, na terceira volta, final da reta de Interlagos, a placa de 150 passa, de 100 passa, de 50 passou também, e eu já ia para a curva 1. Falei, não, mico não. Conseguimos entrar no mergulho do Senna, né? Mas também não saímos. Então, ficou um quero-quero. Aliás, não atropelei não, tá? O quero-quero passou por debaixo do carro. Mas esses camaradas aí estão falando isso, João, porque eles não desligaram a câmera e tem um flagrante que eu desço do carro todo desconfiado, olho para ver se ninguém estava me vendo e vou ver se tinha passarinho debaixo do carro. Por isso que eles ficam me zoando, tá? Olha só. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, João, porque aqui hoje é o seu dia. Você saiu do Brasil, botou os pés aí na Europa, com toda a indiscrição do mundo, até onde eu sei, foi para estudar, né, complementar a sua formação, aquela coisa, se aperfeiçoar. Isso. Mas você levou a sementinha do automobilismo com você. Como foi que você chegou aí e procurou o automobilismo português? Olha, a saída minha do Brasil, como você falou, foi um ano e pouquinho atrás para estudo, fazer o mestrado e doutorado aqui, que eu sou advogado, e intenção de correr nenhuma, até porque os custos aqui são elevados, a gente está nessa escalada do euro aí, essa coisa toda, então eu falei, não vai nem saber de automobilismo, não quero nem saber. Tinha meu kartzinho lá no Brasil que eu treinava e tudo mais, só para desenferrujar, estava morando em Brasília, então em Brasília a gente conseguia ter ainda 2 kartódromos, né, no Guará e um novo que fizeram, então eram pistas relativamente legais para você treinar, tinha uma estrutura de equipe que guardava os karts, como a gente tinha no Rio de Janeiro antigamente. E vim para cá sem pretensão de automobilismo. E encontrei um amigo aqui, o Gui Afonso, que correu comigo de motocross há muitos anos atrás, a Jerusa que está aí escutando conhece bem, e ele correu de Porsche, fez várias corridas, iniciou depois de mim a carreira no automobilismo, eu não via anos, encontrei com ele aqui em Cascais, na Marina, vamos almoçar, tomar um café, não sei o quê. Olha, eu estou indo semana que vem lá no Estoril fazer um treino com o meu carro, vamos lá, ver a pista de Estoril. Eu falei, vamos lá no autódromo, né? Claro, tem um autódromo com barulho, cheiro de gasolina, a gente vai ver, né? Cheguei, ele falou, anda no carro aí, dá uma voltinha. Eu falei, não, que isso, cara? Não, anda aí, dá um treino, anda 20 minutos. Pronto, saí de lá perguntando quando era o carro, no final do dia eu comprei o carro. Não aguentei. Tinha o pessoal e é esse carrinho que você está disputando hoje? Exatamente. Então, lá na equipe do Gui,
tinha um outro que também é Gui, né? Um outro Gui que correu com o Mini e passou para andar de Ki esse ano. E ele, o pai, compete, tem Porsche, essa coisa toda, a gente estava todo mundo lá trocando ideia, ele falou, tô com o meu Mini parado lá. Falei, é igual do Guilherme, mesma coisa, ó. Negocia daqui, puxa dali, mostra a foto, o outro já fala, e aí já acabou fazendo negócio, isso foi início desse ano, e foi o primeiro treino de 2020, um pouquinho antes de estourar o negócio da pandemia. Então eu comprei o carro, tinha a primeira etapa já, para quase um mês depois, veio o problema do corona e cancelaram tudo. Nós temos vídeo disso aí e foto. Vamos soltar para o pessoal ver de casa? Vamos ver? Solta aí, Felipe, o vídeo. Vamos ver. Ih, o Felipe travou aqui, eu tô falando. Solta aí, Felipe, o vídeo. Bom, não, mas de qualquer maneira, vamos lá. E a gente vai falando. Eu achei incrível quando você... Eu não sabia que era uma categoria minis, né? Até você me mandar aquelas fotos. Achei incrível quando eu vi uma foto sua segurando um troféu de primeiro lugar. Então, deixa eu te perguntar. O que você sentiu de diferente na organização, na disputa em si? O que difere esse automobilismo europeu do automobilismo brasileiro? Hildo, depois, porque o Felipe vai soltar o vídeo. Solta o vídeo, Felipe. Pode soltar. Opa, manda! Muito legal, muito bacana. É legal demais. E o que me impressionou mais é o seguinte: primeiro que tem Escort, tem Cortina, tem Porsche, tem Jaguar, tem... Eu vi uns 6 carros aí que são considerados super clássicos. Vocês estão correndo com carros clássicos. Esse campeonato é um campeonato de carros clássicos. É uma empresa não, é uma empresa ibérica. Eles organizam em Portugal e na Espanha alguns encontros, campeonatos de endurance, e tem o GT4, né, que são os carros mais modernos, mas vamos dizer assim, a grande maioria das competições e os campeonatos que eles organizam são com carros clássicos. Então, essa categoria nossa de minis, a gente larga junto com os outros clássicos todos e tem a classificação separada. Então, é um grid de quase 40 carros. Isso foi, essas imagens que a gente veiculou agora, foi a primeira etapa em Portimão, né, que vai ser, inclusive, o autódromo da Fórmula 1, que a gente vai ter aqui em outubro, exatamente esse autódromo. Então, foi a primeira etapa, largaram 38 carros, se eu não me engano, 14 minis, e é legal, porque o Mini, ele é um carro com um motor relativamente fraco,
né? Ele é muito leve, porém ele é muito rápido de miolo. Então tem alguns lugares, no Estoril, por exemplo, a gente faz miolo junto com o Porsche. Claro, na saída de curva ele vai embora, na reta ele passa, no final das contas, o tempo de volta deles é muito menor que o nosso, mas é muito divertido. Porque os Datsuns, por exemplo, que são carros mais rápidos que o Mini de reta, são muito mais lentos do que no miolo. Então, eles largam, vão embora, no meio da corrida a gente já pegou eles e vai, e passa um, e passa de volta, dependendo do circuito, se é de alta ou de baixa, a gente anda na frente, então é bem divertido. Além da briga entre os próprios Minis, a gente tem a diversão de andar com outros carros. E são mais até do que 6 ou 7 modelos diferentes. Então, se eu não me engano, eu vi mais de 10 modelos diferentes de carros clássicos. E o que eu vi que é legal aqui é o seguinte, o Mini é tração dianteira, você está competindo junto com carros de tração traseira, como o Datsun, como o Escort, como o Cortina, como o 911. É legal até você ver a referência de curva deles, como é que é diferente da sua, né? Porque muda completamente o traçado do carro traseiro para o carro dianteiro. Conta pra gente como é que você enxerga isso aí dessa forma aí. Bom, uma coisa que eu vou te falar antes. Quando eu entrei no carro para dar a primeira voltinha que eu falei com vocês, no carro do Gui, lá para experimentar, eu já fui entrar pelo lado errado. Porque esses Minis, eles são preparados na Inglaterra. Então eu já fui para o nosso lado de motorista brasileiro e ficou todo mundo rindo no box, né? Falou, onde é que você vai? Eu falei, vou andar no carro. Quando eu abri a porta, estava no banco de passageiro. Aí eu falei, opa, está do lado errado. Voltei para o outro lado. Entrei no carro. Quando eu entrei e sentei, eu falei, como é que eu vou cambiar agora com a mão esquerda? A gente está acostumado a trocar a marcha com a mão direita. Então você senta do lado esquerdo e faz o câmbio com o lado esquerdo. Eu falei, eu vou me enrolar inteiro. Mas, cara, em 5 voltas, ou menos até, você se acostuma, você pega a mão do carro, que é um carro muito legal de guiar. A gente usa, por exemplo, os pneus Yokohama, até por motivos de economia, que são os pneus de rua, tanto que você não tem nem obrigatoriedade de ter algum fornecedor exclusivo, você pode em qualquer lugar comprar o pneu Yokohama e andar nele. Então é um carro muito fácil de você guiar no miolo. Você tem que pegar a mão, porque devido à pouca potência dele, a troca de marcha, você tem que esperar o giro cair um pouquinho para engrenar a marcha, ele não aguenta aquele tranco que um carro de maior potência, com embreagem, com um conjunto mais robusto, ele aceita. Então você tem uma tocada que é um pouco mais na ponta dos dedos, e a aproximação de curva é o que você falou, por ser dianteiro. E ele não ter grande força de saída, você não pode deixar escorregar. Então é como um kart indoor. Se você escorregar na saída, você não vai ter tração, o motorzinho é fraquinho, e vem o outro e vai embora. Então você tem que andar sempre bem redondinho nele. Não adianta tentar frear lá dentro, igual a gente faz num carro até num tração dianteira com um pouco mais de motor. É uma tocada um pouco diferente. E como é que é a turma do automobilismo daí? É diferente da daqui? Como é que é o pessoal de convivência? Como é que é essa convivência sua com a turma daí? Ó, a primeira coisa que quando eu cheguei aqui, falei, vou competir, o pessoal me chamou num canto, não para repreender, mas para conversar, bater papo, é o seguinte, é uma corrida onde as pessoas se respeitam, as pessoas pelo menos nessas categorias que fazem parte desse campeonato que a gente está organizando, está dentro da organização. Desculpa, só um minutinho. É uma categoria Gentleman's Drive, alguma coisa assim, mas que realmente funciona. O Gui mesmo me falou, olha, eu andava de Porsche no Brasil e é uma categoria, entre aspas, de pessoas que não são profissionais, são empresários, essa coisa toda, mas ele falou, olha, se tiver que rachar o carro numa curva, eles racham. Se tiver que deixar uma porta, um paralama, ou destruir um Porsche e gastar 100 mil reais para consertar ele, eles vão e não estão nem aí. Aqui não. Aqui existe um respeito maior, eles não admitem o toque. Nos briefings, quer dizer, a gente teve o primeiro briefing agora, e foi um briefing virtual, né, que não podia juntar todo mundo na sala de briefing, por causa da questão da pandemia, das restrições. Então é uma coisa que eu senti muita diferença. É o respeito em toque, totó, e você, se tiver alguém te passando por fora, dá espaço para o cara, não espreme ele para a grama, como a gente
está acostumado a fazer no Brasil, né? Você tira o espaço do cara, então se ele for te dar um passadão por fora, aceita e devolve lá na frente. Não tira para fora, porque você fica até mal visto, não só pelos comissários e recebe alguma penalização, pelos outros competidores, pelo resto do campeonato. Então eu senti que aqui o respeito pelo oponente é um pouco maior do que a gente está acostumado no Brasil. Com todo respeito no Brasil, que também não é uma selvageria, mas é uma coisa bem mais comedida, vamos dizer assim. Tá vendo, Gildo? E o João, uma coisa, eu também estou sabendo. Aliás, Felipe, se você quiser soltar, acho que tem umas fotozinhas dos minis na pista. E realmente eu até brinquei, eu falei, olha, parece até coisa de Autorama. Não sei se estava lá com o Felipe, o André. Mas eu queria saber uma outra coisa do João também. Eu recebi umas fotos, olha aí, peraí, vamos falar, João. Isso daí foi em Portimão? Portimão, foi a primeira desse ano. Primeira e única, né? E o teu carro vai ser agora. Meu carro, o teu carro qual é desses aí? É o verdinho? É o verdinho, ali do lado de fora. Por fora. Esse aí, ó. Olha que legal, que bacana. Que legal. Eu vou te dizer que é a corrida mais divertida, porque isso que vocês estão vendo é praticamente do início ao fim, todo mundo embolado. É um carro que dá muito vácuo, então você chega na reta em terceiro, na entrada, e você sai em primeiro. E pegou o vácuo nos treinos classificatórios, é aquele negócio, jogo de equipe. Um puxa o outro e vai o tempo inteiro. Então, a corrida inteira é uma corrida de 40 minutos, os carros todos andam juntos, todos sempre juntos. A gente, na categoria, como uma corrida de 40 minutos e o tanque do carro é relativamente pequeno, a gente tem que parar para reabastecer. Então, você tem que entrar nos boxes, reabastecer. Durante o reabastecimento, você tem que sair do carro. E alguns carros são 2 pilotos, então quando se faz a troca de pilotos, né? Se você anda sozinho, como é o meu caso, você é obrigado de qualquer forma a sair do carro. Então, quando estão abastecendo o carro, você tem que pegar o extintor e ficar com o extintor ali onde reabastece. Acaba o reabastecimento, você entra dentro do carro de novo, bota o cinto e espera o tempo de sair. Essa movimentação toda você tem que levar no mínimo 3 minutos e meio. Então, muitas vezes você tem tempo hábil para em 3 minutos fazer isso, então a gente fica todo mundo paradinho na saída do box com o cronômetro na mão para dar 3h30 e você sai e volta para a pista. É impressionante. Que quando você sai, sei lá, 2 voltas depois, está todo mundo junto de novo. Todo mundo embolado. Até a última volta. Caramba, que legal. E, João, tem uma coisa, André. Diga, fale, André, fale. Não, vai, Gildo, vai. Pode ir, vai. Eu vou ficar devendo ao pessoal do programa uma foto que eu recebi, que eu fiquei babando, eu não posso deixar de tocar no assunto. Eu acho que o João, qual é a palavra, João? É um privilégio, foi um sonho. Fala pra gente, você dentro do Copersucar Fittipaldi. Foi legal. Foi bem legal. Uma das categorias que você tem aqui na Europa são os carros de Fórmula 1 antigos. Então, tem um companheiro nosso lá da equipe, inglês, que ele tem um Copersucar, e nesse primeiro treino desse ano, antes da pandemia aqui no Estoril, eles estavam treinando. Então, tinha a Lotus do Senna, tinha a Brabham do Piquet, tinha esse Copersucar do Emerson, tinha uns 8 ou 9 carros de Fórmula 1 andando. E eram treinos livres, era um test day, que era exatamente o primeiro teste do ano para a corrida que seria logo a seguir, que foi cancelada por causa da pandemia. E aí, na última sessão de treino do domingo, onde o negócio já estava mais calmo, ele falou, pô, você não quer entrar aí não? Eu falei, como é que é? E aí a gente brincou ali, é um negócio maravilhoso, é muito legal, mas não dá para apertar, não dá para acelerar, tentar virar tempo, porque até se você sai na grama com o carro daquele, ou estampa no guarda-reio ali, o prejuízo é grande, eu acho que ele me mata. Eu acho que dali eu saio direto de volta para o Brasil, para o cemitério, para São João Batista. Então foi uma experiência bem legal. Mas o que te passou pela cabeça? O que é que você pensou na hora que você sentou, que você saiu com aquele carro? Não, é uma coisa única. O carro parece uma cadeira elétrica. A gente fala assim, como é que o pessoal naquela época acelerava dessa forma?
você vê que a estrutura do carro não te dá segurança nenhuma, você anda com o ombro, a cabeça vai tudo para o lado de fora, entendeu? Você não tinha muitos recursos aerodinâmicos, suspensão, então o carro, se você andar rápido, eu imagino, ele é bastante arisco, mas é uma experiência assim única. Só de você saber que você está andando num carro que nem seja de Fórmula 1, mas que para a gente tem um significado histórico, assim, sentimental, é assim gratificante. Parece que você quer ficar o dia inteiro andando ali, não vai sair nunca. Mas, infelizmente, não tem jeito. Eu te entendo do que você está falando, porque recentemente me deram a honra de guiar uma BMW M3 E30 no autódromo. Aí você já sabe o que é, né? Para mim, a Schnitzer do leilão. Hã? Foi a Schnitzer do leilão. Também foi a Schnitzer, mas teve a Schnitzer e depois da Schnitzer teve a M3 E30 de farolzinho redondo. Eu tive a oportunidade de guiar a primeira M3 que foi lançada, que era praticamente um carro de corrida numa pista de corridas. Então, para mim, aquele carro tem um significado que você não tem ideia. O Gildo quase chorou. O carro é incrível, o carro é maravilhoso. E aí depois que o dono viu o que a gente estava fazendo, o dono chegou para mim e falou: cara, isso custa $125 mil, pelo amor de Deus, toma cuidado. Mas eu entendo o que você está falando. A emoção é indescritível, né? É indescritível. Mas você fica morrendo de medo de dar um prejuízo pro cara. Para entrar no carro, eu já falei onde é que eu piso. Aí você pisa naquela fibra fraquinha, né? Você fala, vai quebrar esse negócio inteiro, não vou andar nisso, não vou voltar. Mas aí não, eu falei, vamos embora e foi tudo certo. Tem pergunta para você, João, do Cleto Freitas. Isso. Cleto Freitas perguntou, tem pergunta de casa. Corridas divertidas e competitivas, de 40 minutos. Muito bom. João, qual o tipo de licença é necessária para correr em Portugal e custo aproximado? Já tem gente querendo ir brincar contigo aí. Olha, aqui o pessoal faz uma piada, com devido respeito, com a federação. Eu fiquei assustado com isso. Eu cheguei aqui e fui tirar a minha licença na Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart. Então me fizeram lá o formulário, história, não sei o quê, como é que é e tudo mais. Eu preenchi aquilo tudo, 10 minutos depois minha carteira já chegou no e-mail. Paguei a taxa, paga no online, me deram a carteira, eu falei, comentei com o pessoal, é rápido. Ele falou, aqui é o seguinte. E aí me explicaram, aqui em Portugal, você não tem obrigatoriedade de fazer nenhum curso preparatório para ser piloto, uma escolinha de pilotagem, absolutamente nada. Você é habilitado para correr, para dirigir na rua, você vai na federação, você dá a entrada e você recebe a carteira na hora. Eles brincam aqui, se você ligar para a federação por engano, você ganha a carteira. Caraca, isso é diferente, né? É impressionante. É impressionante. Eu não acreditei, eu falei, não pode ser possível isso. Mas é a realidade. E eu comprovei isso na segunda bateria dessa primeira etapa de Portimão, porque a gente são 2 corridas, uma no sábado de 40 minutos e uma segunda no domingo também de 40 minutos. E nessa segunda bateria de 40 minutos do domingo, a segunda etapa, vamos dizer assim, eu briguei a corrida inteira com um minizinho branco que tinha lá, e o cara me passava, eu passava ele, era branco e preto o carro do cara, e a gente foi, ele chegou em segundo, eu cheguei em terceiro nessa segunda etapa, e aí ele veio falar comigo, eu falei, você que é do minizinho, parabéns. Olha, era a primeira corrida dele de mini e a primeira corrida do cara de automobilismo na vida. Ele nunca tinha andado no autódromo. Era um cara de Moçambique, até escurinho, ele parece até o Hamilton, meio magrinho assim. Eu parabenizei ele, que eu achei maravilhoso. Ele falou exatamente assim. Ele resolveu correr, comprou o carro, tirou a carteira e foi lá. E andou muito bem. Você sabe que você está parecendo um cara aí. Vai falando que eu vou pedir pro Felipe aqui uma parada. Vai falando. Ô, João, eu queria saber uma coisa. Você é uma pessoa culturada, é uma pessoa que tem uma experiência, até por força do teu trabalho, uma eloquência, uma comunicação muito boa, e você é muito perceptivo.
eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você viu aí na Europa, no automobilismo português, que falta aqui no automobilismo brasileiro? Olha, eu vou só te responder essa pergunta adiante. Vou voltar na pergunta que o nosso amigo fez com relação a custo, que a gente acabou não conversando sobre isso. Os minis são, hoje, praticamente junto com os Datsuns também, que largam junto com a gente e tem uma classificação, um campeonato separado, são as duas categorias talvez mais baratas aqui no automobilismo europeu. A gente gasta, em média, 1.500 euros por etapa. Tá? Não é barato em termos brasileiros, mas para níveis europeus, em Portugal, qualquer outro país aqui na Europa, é extremamente barato. Então, 1.500 euros você tem inscrição, você tem a pista, né, da tua equipe, auxílio de pista, pneu no Mini é praticamente um pneu para o ano inteiro. Esse ano, então, que vai ser um campeonato mais reduzido com 4 etapas, que são 6 corridas nas 3 primeiras etapas, e a última etapa é uma corrida de 3 horas, entendeu? Um mini endurance que a gente faz com pontuação dobrada. Então, você usa praticamente um jogo de pneu para o campeonato inteiro, e depois, na última etapa, você faz, logicamente, um jogo novo. Motor, você faz no início do ano, motor, embreagem, freio, uma revisão, você faz no início do ano inteiro, porque o carro é todo original, você só tem uma centralina lacrada, e toda a parte mecânica do Mini é original, os Datsuns também. Então, é uma categoria relativamente barata. Daí para cima, você já tem, por exemplo, os Kias aqui, que eles correm com Picanto, ou mesmo alguns carros mais rápidos na própria categoria de carros clássicos, que aí você já começa de 3, 4, 5 mil euros para cima e, como em qualquer lugar, o céu é o limite. Uhum. Ô, João, me falaram aqui que a gente estava até brincando nos bastidores antes disso, mas já me chegou no WhatsApp a mesma coisa. Perguntaram se você guiava Mustang. Aí eu falei, mas por quê? Porque falaram que você estava a cara do Steve McQueen. Solta a foto aí do Steve McQueen, vamos conferir, Felipe. Olha lá. Tá a cara do cara, bicho. E essa roupa dele é tradicional, esse uniforme aí é tradicional, né? É, tradicional. Agora eu tenho uma outra pergunta aqui para você, que é, quando você está com o Mini lá e o evento, por exemplo, já vimos que a Federação Portuguesa está ensinando de lavada a CBA. A CBA está tomando de lavada enquanto a inclusão das pessoas para participarem do automobilismo. Enquanto aqui nós matamos o automobilismo, lá ele faz só crescer, porque qualquer um pode chegar lá, tirar a carteira e vir correr, né? Vamos, assim, se o cara quiser progredir, ele quer progredir, ele começou na Mini, aí ele passou um tempo na Mini, ele não quer mais ficar na Mini, ele quer passar de degrau. O que você acha que seria legal para um cara fazer? Olha, aqui em Portugal, bom, eu também estou há pouco tempo, tanto no país como no automobilismo aqui, já logicamente conversa com um com o outro. A ideia minha para o próximo ano é realmente evoluir ou até continuar com o Mini, mas numa categoria um pouco mais forte. Agora, o que acontece em Portugal é que, guardadas logicamente as devidas proporções, você tem uma população muito menor, uma economia muito menor que a brasileira, um automobilismo muito menor que o automobilismo brasileiro, o número de categorias, o número de pilotos, número de carros, seja lá o que for. Então, as categorias no automobilismo português são muito reduzidas. Então, você vai sair de um Mini, de um carro clássico, você vai andar num Kia, você pode fazer, tem uma pequena categoria com Fórmula, aqueles Caterham, aqueles Lotus antigos, que são os carrinhos mais rápidos, um pouco mais caros, largaram 20 e poucos nessa primeira etapa. E em termos de carro de turismo, você não tem muita coisa. Daí você já pula para um GT3, para Porsche, para uma Força Libre, que são carros extremamente caros. Eu vi lá um carro que era um Escort, né, que é o carro que ganha tudo. Ele anda na frente de 911. Aí eu fui lá dar uma olhada com o meu chefe de equipe. Pô, gostei daquele Escortzinho, vamos montar um Escort desse para andar. Ele falou, olha, isso é um DTM com uma casca de Escort, custa 250 mil euros o carro. Eu dei meia volta e voltei, né? Claro. Então, para você evoluir aqui
Na Europa, você vai ter que sair um pouco das fronteiras de Portugal e fazer alguma coisa junto à Itália, Espanha, alguns campeonatos que abrangem mais de um país. Dentro de Portugal, você não tem um leque de opções tão grandes como você tem no Brasil. O kartismo aqui, por exemplo, eu cheguei, a primeira coisa que eu vi era tentar treinar de kart, brincar, vamos ver onde tem um cartódromo. Não tem, é difícil, o número de competidores é restrito. Então, a dimensão do automobilismo brasileiro é incomparável com o português. Mas a evolução aqui, você tem que ter um pouco fora das fronteiras de Portugal. Não tem jeito, não. Pelo menos o que eu consegui ver e visualizar até agora. Pô, essa é novidade. Como é que é esse corte de DTM aí? Deve ser uma coisa surreal, né? Sabia. O carro é um foguete. O carro é um foguete. Ele vai embora. São 2 que tem na categoria. Ele some de todo mundo. É uma coisa... É um foguete. É um foguete. Tem todos os recursos tecnológicos que o DTM tem. Nossa. Impressionante o negócio. Impressionante. Já fico imaginando. Agora, uma coisa... Regulagem de suspensão de caster, de camber plate, deve ter tudo isso, né? Não, tem tudo. É cheio de eletrônica, é um negócio de outro mundo. 250 mil euros o carro custa. 250 mil euros. Um carro clássico. Um carro clássico. Fala, Gil. Ô, João, me diga uma coisa. E mais uma vez te agradecendo imensamente essa sua paciência, essa sua gentileza, já sei do avançado da hora aí. Mas me diga uma coisa, deixando um pouquinho o esporte de lado, como é você aí convivendo na Europa com essa pandemia, com essas limitações? Você sentiu muito o impacto em termos da vida que você tinha aqui no Brasil, com essa que você está sendo forçado a conviver na Europa? Você acha que isso aí, no seu ponto de vista, em Portugal, isso já está controlado, isso vai acabar, daqui a pouco a gente está com tudo normalizado por aí? Fala um pouquinho disso para a gente. Quando eu saí do Brasil ano passado, a gente nem imaginava essa coisa toda de coronavírus. Ninguém podia supor que essa loucura toda ia acontecer na vida da gente. Esse início do ano eu tive no Brasil, consegui voltar para cá uma semana antes de explodir o negócio aqui. Então eu saí de uma visita rápida no Brasil no início do ano com vida normal, aquela vida que a gente sempre teve, com amigos e vai à noite tomar o chopinho, quer dizer, uma vida normal que a gente sempre teve. Cheguei aqui já com todas as restrições 2 semanas depois. O que eu notei aqui principalmente é que naquela fase inicial da pandemia, quando o negócio na Itália e na Espanha, que foram os países europeus que primeiro tiveram aí um índice bastante alto, e adotaram confinamento, logo depois que isso foi introduzido em Portugal, todo mundo aqui foi extremamente obediente às restrições de circulação. Eu fiquei durante 2 meses, eu estou morando aqui em Cascais, que é um local próximo de Lisboa, é como se a gente morasse aqui na Barra da Tijuca, né? Em termos de Rio de Janeiro. Então a vida já é um pouco mais calma do que Lisboa, o distrito e os bairros próximos a Lisboa. Aqui eu fiquei 2 meses andando na rua, que eu saía com meu cachorro para passear, não tinha ninguém. Eu cruzava com 2 ou 3 pessoas andando nas ruas. Quando eu falo 2 ou 3 pessoas, não é exagero. Não tinha ninguém, não tinha carro andando na rua. Isso eram 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. As pessoas, meia dúzia, iam nas filas de supermercado. Ninguém saía de casa. Ninguém saía de casa. Então, isso acho que contribuiu para a situação ficar controlada um pouco mais cedo aqui. E hoje, por exemplo, a gente leva a vida normal. Quer dizer, normal dentro do possível. Algumas coisas ainda não funcionam, ou o que funciona com algumas restrições. Mas praticamente tudo está aberto aqui. Hoje você vai à praia, você vai ao museu, você vai ao cinema, você vai jantar, você tem competições de automobilismo. A gente vai ter, por exemplo, a Fórmula 1 aqui. Vai ser talvez o primeiro, não sei se única corrida que vai ter público. Então já foram vendidos 30 mil ingressos. 30 mil ingressos. Na esteira disso, confirmaram agora essa semana o MotoGP,
que vai ser em novembro, né? Vai ter a MotoGP aqui também, no mesmo autódromo de Portimão, também com público. Então, aqui hoje as coisas já funcionam dentro de uma normalidade. No Brasil também, mas você vê 50, 60 mil infectados diários, passando de 100 mil mortes. Aqui morreram 1.800 pessoas. Bom, eu tenho uma notícia triste para vocês. Infelizmente, o Felipe está berrando aqui no meu ouvido que já acabou nosso horário, estamos invadindo o horário de outro programa. Senhores, temos que nos despedir. Bom, agradeço todos vocês. Espero aí que o pessoal que estava interessado de alguma forma de como funciona o automobilismo, como funcionam as coisas aqui, se tiver oportunidade, vem aqui. Daqui a uns meses, eu acho que já deve ser levantada essas restrições aí, os brasileiros, os turistas entrarem aqui na Europa. Então, vai ser um prazer se vier alguém aqui querendo dar uma volta, fazer um teste com carro de corrida no Track Day. Na equipe nossa, nós temos hoje 3 Minis e 3 Porsches na equipe, e um Jaguar ainda. Tem 2 carros que a gente utiliza para Track Day, para CD, para quem quiser fazer uma corrida, alguma coisa assim. Então, ia ser uma experiência legal receber algum de vocês aqui. Agradeço vocês aí pela oportunidade e aguardo aí, talvez um próximo bate-papo, alguma outra coisa, e fico à disposição de todos. Beleza, você vai João, voltar com certeza, que tem muitas histórias. Isso. Perfeito. Da minha parte, acho que da parte de todos nós, muito obrigado. O seu coração, a sua gentileza, a disponibilidade pelo avançado da hora aí na Europa. E você vai voltar. A gente vai querer saber mais de você. E, eu arrisco dizer que o canal Soler e a Priority Conteúdos vão levar o Ao Volante aí em Portugal para a gente dar uma volta numa barata dessa. Pode vir, pode vir. Aproveita então e tenta agendar para o mês de outubro, que a nossa etapa vai ser em Jerez de la Frontera, que é um festival, é o maior festival de automóveis clássicos da Espanha, e a nossa etapa do Mini vai ser lá em outubro. Vai ser bem legal. Então, beleza. Felipe, pode subir letrinhas. Tchau, pessoal! A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta!